Se você está querendo ser aprovado no concurso da Petrobras de 2023, eu vim aqui para conversar com você sobre como é trabalhar na Petrobras. Eu sou o Patrick Viveiros, caso você não me conheça, eu fui aprovado 2 vezes no concurso da Petrobras e a primeira em 2018 foi justamente para técnico de inspeção. Durante o tempo que eu trabalhei como técnico de nível médio, eu tive a oportunidade de trabalhar em áreas administrativas, numa área em terra operacional e também a bordo numa área operacional. Então eu quero trazer essas 3 vivências e compartilhar também alguns outros pontos nesse vídeo com você. E antes de começar esse vídeo, eu só queria agradecer muito a todo mundo que tem comentado aqui embaixo. Eu tenho visto que os conteúdos têm ajudado vocês. Então, pessoal, se inscrevam no canal e deixem um like, porque ainda tem muito vídeo, muitas dicas, muitas informações para compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a Petrobras ela é uma empresa gigantesca. Hoje ela tem mais de 40 mil funcionários, então você já deve conseguir imaginar que tem várias áreas dentro dela e que existe uma gama muito grande de atividades que você pode realizar como técnico de nível médio. Só para você ter ideia, ela tem diversas refinarias ao longo do país e também tem muitas plataformas de produção, exploração de petróleo no meio do mar, né? Plataformas offshore. Então, somente aí você já tem 2 grandes áreas de atuação dentro da empresa, que são as refinarias e também essa área offshore de produção de petróleo. Quando eu entrei, a maior parte das vagas foi voltado justamente para a parte de produção de petróleo. A empresa estava dando um enfoque muito grande, principalmente nos campos do pré-sal, e a primeira área pela qual eu passei foi uma área operacional em terra, uma área onde a gente fazia a inspeção dos cabos de aço que seriam instalados nos guindastes, em algumas baleeiras e em alguns outros equipamentos a bordo. Logo que eu cheguei, eu já fui para essa área, então lá tinha um técnico mais experiente que eu, que me ensinou muitas coisas ali no começo, me ajudou bastante e eu ficava principalmente fazendo esse suporte enquanto ia aprendendo. Isso é uma coisa muito importante porque as pessoas acabam tendo medo de entrar, pessoas que estão recém-formadas ou que estão se formando agora, mas dentro da companhia você vai ter um curso de formação muito amplo. No caso do técnico de inspeção é um curso de mais de 6 meses, onde você vai estar ali para realmente aprender aquele ofício. Você vai ter professores muito experientes te falando o que você precisa saber. Então, isso é uma coisa que você não precisa se preocupar tanto antes de entrar, porque depois que você entrar na companhia, você vai ser muito bem capacitado, vai ser qualificado para exercer as suas atividades da melhor forma possível. Então, na Petrobras, acaba que tudo é muito dinâmico. Muitas vezes você vai estar realizando algum tipo de atividade e depois vai ter que passar a exercer outra atividade. Então, uma coisa muito importante para o dia a dia do trabalho é essa flexibilidade de conseguir se adaptar. Existem pessoas que entram na companhia e ficam trabalhando embarcados na mesma plataforma durante muitos anos, isso acontece, mas existem pessoas como eu que vão ter essa troca de atividade, vão começar fazendo uma coisa, depois vão mudar para outra, e isso varia muito do perfil, do lugar que você cai, isso é muito variável. E eu estou falando isso porque depois de algum tempo trabalhando com inspeção eletromagnética em terra, eu acabei indo para uma parte mais administrativa dentro da mesma equipe, para que toda a parte operacional da produção de petróleo aconteça nas plataformas, você tem uma equipe muito grande em terra cuidando dessa operação. No meu caso, eu trabalhava num setor de inspeção de equipamentos de movimentação de carga. Então, em terra, você tinha todo o planejamento daquelas inspeções, você tinha planejamento do plano de manutenção, você tinha toda uma série de cuidados que você tem que ter em terra para que as coisas possam acontecer a bordo. A maior parte dos técnicos dessa gerência trabalhava offshore, trabalhava embarcado, realizando a inspeção dos guindastes e dos demais equipamentos. Mas tinham alguns técnicos em terra para cuidar dessa parte, da parte contratual, de uma série de questões que precisam ser tratadas. Eu passei mais ou menos 1 ano e meio nessa atividade administrativa e depois surgiu a necessidade de que mais pessoas embarcassem e aí eu comecei a trabalhar embarcado
durante 6 meses eu embarquei realizando inspeção nos equipamentos de movimentação de cargas e fiquei principalmente dedicado à inspeção de guindastes. Como que era esse dia a dia, como é que era a prática mesmo da inspeção? No caso, o trabalho offshore na Petrobras, você vai embarcar por 14 dias e vai folgar 21 dias. Você folga uma vez e meia os dias que você trabalha offshore. Então, normalmente, eu embarcava numa plataforma para fazer a inspeção de 2 guindastes e ficava os 14 dias ali confinado naquela plataforma para fazer aquela inspeção. Não sei se você está acostumado com um trabalho offshore, mas numa unidade de produção de petróleo, você tem uma planta de processo que é responsável por receber o petróleo que está sendo produzido do fundo do mar. Ele vai fazer um tratamento primário nesse petróleo e depois ele vai exportar esse petróleo. O guindaste está ali justamente para fazer o recebimento de cargas, o recebimento de rancho, uma série de atribuições que são muito importantes também para a unidade funcionar bem. Então, dentro da unidade, já que os funcionários vão ficar 14 dias confinados, você vai ter que ter toda a sua alimentação lá dentro, vai ter que dormir lá e dividir um camarote com mais 2 ou 3 pessoas. Você vai ter uma academia dentro da própria unidade para você poder se exercitar. Você tem toda uma vida que acontece naqueles 14 dias dentro da plataforma. E como eu já comentei no outro vídeo, é muito particular essa questão da pessoa querer ou não embarcar e ela conseguir ou não. Muitas pessoas não lidam bem com esse confinamento, enquanto outras pessoas acham maravilhoso você trabalhar 14 dias e depois ter uma folga de 21 dias. Mas é um fator muito particular que você tem que avaliar muito bem. O dia a dia do técnico de inspeção offshore, no geral, eu falei um pouco aqui da minha experiência na parte de guindaste, mas os colegas que entraram comigo ficaram mais voltados para o serviço próprio de inspeção de equipamentos. O que é isso? A equipe são os técnicos de inspeção que cuidam da inspeção dos equipamentos de processo, daqueles equipamentos que armazenam o petróleo que foi extraído do fundo do mar e fazem os primeiros tratamentos para separar a água do óleo e o gás também do óleo. Então, você vai ter uma série de equipamentos dentro da unidade. Você vai ter permutadores de calor, você vai ter vasos de pressão, você vai ter tubulações, muitas tubulações, e todos esses equipamentos precisam ser inspecionados. Então, normalmente, você tem uma inspeção periódica externa, que tem uma recorrência maior, e uma inspeção periódica interna. Então, a cada 5 anos ou mais tempo, é necessário você parar um vaso de pressão para que um técnico de inspeção entre nesse vaso e verifique as condições de como que esse vaso está por dentro. Então, pessoal, é uma atividade de grande responsabilidade. Você está assinando ali, atestando que aquele equipamento que ele está apto a operar. Também, é claro, existe um profissional habilitado, um engenheiro, que vai assinar aquele relatório que você vai emitir, mas é uma questão de grande responsabilidade. Você vai ser capacitado para isso, mas você tem que estar ciente que é uma responsabilidade muito alta. E a mesma coisa para técnicos de operação, fazer a operação de uma plataforma é uma atividade de grande responsabilidade. E a mesma coisa para quem vai operar uma plataforma, para quem vai fazer manutenção de um equipamento, são todas atribuições de muita responsabilidade. Então, embarcando, eu tive contato com essas outras atividades também offshore, como a parte de operação, que cuida desse dia a dia operacional da plataforma, a equipe de manutenção. Você tem uma equipe de manutenção a bordo, normalmente um técnico de manutenção mecânico Petrobras, que vai cuidar de uma equipe que não necessariamente é Petrobras, muitas vezes é terceirizada. Você tem alguém que vai cuidar da parte de instrumentação e alguém ali, Petrobras, que vai cuidar da parte elétrica, fora outras pessoas, também técnicos Petrobras, que embarcam esporadicamente na plataforma para alguma manutenção maior, uma manutenção corretiva, algo fora ali do dia a dia da unidade. E pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida
algum outro ponto que vocês gostariam de saber, alguma coisa mais específica, deixa aqui no comentário ou pergunta lá no Instagram para eu poder compilar isso e trazer um vídeo mais detalhado também para vocês. Entrar na Petrobras como técnico de nível médio mudou completamente a minha realidade, foi uma coisa que me permitiu realizar muitos sonhos de uma forma que eu nem imaginava. E é por isso que eu faço os vídeos aqui compartilhando técnicas, dicas com vocês, para permitir também que vocês possam experimentar essas coisas que eu experimentei dentro da Petrobras. Gente, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o like para acompanhar os próximos vídeos do canal e muito obrigado por ficarem até o final.